Todo mundo na cidade conhece aquela ponte. Velha, de madeira escura atravessando um pequeno riacho no fim da trilha das Araucárias. Dizem que ela foi construída em 1920, que ninguém nunca reformou. Mas ela continua firme, apesar do tempo, das chuvas, do abandono. Eu e meu cachorro Thor costumávamos fazer caminhadas por aquela trilha. Ele adorava correr solto entre as árvores. Sempre voltava quando eu chamava. Sempre. Naquele dia, o céu estava nublado, mas o clima estava fresco. Resolvi ir até o final da trilha. Quando cheguei perto da ponte, Thor parou, o corpo tenso, as orelhas baixas. Olhou para mim, depois para a ponte, depois avançou devagar. Foi a primeira vez que ele cruzou na frente. Sempre me seguia. Dessa vez foi na frente, sem hesitar. Eu o segui. Cruzamos juntos, e logo depois notei algo estranho. Thor não respondia ao meu chamado. Continuei andando. Ele andava alguns metros à frente, mas parou de olhar para trás. Parou de correr em círculos. Apenas caminhava, reto, em silêncio. Ficamos pouco tempo do outro lado. O mato estava fechado. Voltamos, mas ao cruzar a ponte de volta, Thor parou no meio. Me encarou e ficou ali, me olhando, como se estivesse tentando entender quem eu era. Em casa, tudo piorou. Thor não vinha quando eu o chamava. Não reagia aos brinquedos, aos comandos, nem aos petiscos favoritos. Começou a dormir longe de mim. Passava horas parado diante da porta do quintal, olhando fixamente para o nada. Certa madrugada, acordei com um som estranho, como unhas arranhando madeira. Thor estava tentando cavar debaixo da porta da frente, como se quisesse sair. Instalei uma câmera. No vídeo da noite seguinte, às 3h12 da manhã, Thor levanta, vai até a janela da cozinha e fica parado olhando. No reflexo da vidraça, não era exatamente ele. A imagem era dele, mas com olhos brancos, sem pupilas. E depois, ele se vira para a câmera e sorri. Cachorros não sorriem daquele jeito. Contei isso a um vizinho mais velho. Ele me disse: "Vocês passaram a ponte, né?" Assenti. Ele se calou por segundos, depois disse: "Dizem que quem cruza aquela ponte do lado errado volta com outra coisa. A ponte é uma linha entre o que fica e o que entra." Naquela noite, Thor não voltou para dentro. Ficou sentado no meio do quintal, até amanhecer. Quando me aproximei, ele rosnou, mas não como antes. O som era grave, humano. Voltei para dentro. Me tranquei. Pela câmera, vi ele se deitar no mesmo lugar, sem piscar. Pensei em fugir, mas tinha medo de deixá-lo ali. Medo do que ele poderia fazer. No dia seguinte, fui até a ponte, sozinho. Atravessei. Cheguei ao outro lado. O ar era diferente, mais denso, mais frio. E ali, a poucos metros, encontrei algo enrolado num pano velho. Era a coleira de Thor, suja, com marcas de garras, e uma pequena placa presa nela. Devolvido incompleto. Voltei para casa. Thor estava no mesmo lugar, mas seus olhos não piscavam mais. A respiração era rasa, mas constante. À noite, ouvi passos dentro de casa, mas Thor estava no quintal. Olhei pela câmera. A casa estava vazia, mas o sensor de movimento seguia ativando. E no corredor, por um segundo, vi algo passar. 4 patas, mas uma sombra alta logo atrás. Desde então, deixo todas as luzes acesas e espero o momento em que Thor cruzar a porta pela última vez. Nas noites seguintes, Thor começou a agir de forma cada vez mais incomum. Não comia quando eu estava por perto, só se alimentava quando eu apagava as luzes da casa. E quando eu acordava, sempre encontrava a tigela limpa, mas eu nunca o via comer. Notei também que objetos mudavam de lugar. Uma almofada aparecia na cozinha, um par de tênis no banheiro.
Certa vez, minha escova de dentes apareceu no quintal, como se alguém ou algo passeasse pela casa à noite. Uma madrugada, resolvi fingir que dormia. Me deitei no sofá da sala e cobri apenas metade do rosto. Às 3h19, ouvi a porta dos fundos se abrir, silenciosamente. Pela fresta dos olhos, vi Thor entrando, mas havia algo errado. Seus movimentos não eram de um cachorro, era como se estivesse sendo manipulado. As patas tocavam o chão com precisão milimétrica. Ele passou pela sala, parou diante de mim e ficou ali, me observando, sem emitir som, por quase 7 minutos. Depois, foi embora. Na manhã seguinte, encontrei no tapete da sala uma marca, uma espécie de círculo feito de terra. No centro, o nome Thor, desenhado com pequenas pedras. Pesquisei tudo o que pude sobre a ponte. Descobri uma matéria policial dos anos 70. Um homem chamado Daniel Ferreira foi encontrado morto na trilha, após passar pela ponte. Mas o estranho era a declaração da esposa. O cachorro voltou, mas não era mais ele. A história havia sido arquivada como delírio, mas era idêntica à minha. Comecei a pensar em fazer um ritual de limpeza. Algo simbólico, mesmo sem crer, eu precisava tentar. Comprei velas, sal grosso e preparei um círculo no quintal. Thor ficou parado observando tudo. Quando acendi a última vela, ele se levantou e, pela primeira vez em dias, latiu. Mas o latido não parecia vir dele. Era como se outra voz estivesse tentando sair de dentro dele. Uma voz grave, antiga. As velas apagaram todas ao mesmo tempo. A chama se recolheu como se sugada. E então, Thor caiu, desmaiado. Corri até ele. Estava sem pulso, sem respiração, mas seus olhos estavam abertos, olhando direto para o céu. Depois de segundos intermináveis, ele respirou fundo, voltou. Mas agora, ele me seguia novamente. Sentava ao meu lado, comia na minha presença. Tudo parecia normal. Demais. 2 semanas se passaram. Eu já estava esquecendo o medo, a tensão. Até que um dia, resolvi revisar os arquivos das câmeras daquelas noites anteriores. E em uma das gravações, enquanto eu dormia, vi Thor parado diante da minha cama. Mas havia mais uma coisa. Atrás dele, uma sombra, alta, fixa, com algo nas mãos, como se o segurasse por uma coleira invisível. Na última imagem, Thor se vira para a sombra e sussurra: